Olá, meus queridos, tudo bom? Hoje eu estou trazendo um outro vídeo para vocês, né, com o tema liderança tóxica. Ainda temos? Essa é a questão. Será que ainda hoje em dia nós temos liderança tóxica? E a gente vai aprender também 5 pontos de uma liderança tóxica baseado na Bíblia. A nossa base vai ser a Bíblia, tá? Então, não tem nada a ver com o Renan, tudo mais, vai ser em relação à Bíblia mesmo, o que a Bíblia diz em relação à liderança tóxica. Roda a vinheta, editor. Vamos lá. Primeiro ponto. O que seria uma liderança tóxica de acordo com a Bíblia? A gente vai trazer 5 pontos e eu vou falar em relação a esses 5 pontos aqui para o vídeo não ficar algo prolongado. Mas a Bíblia mostra alguns líderes que foram tóxicos e também mostra alguns exemplos dele, e que a gente pode pegar isso para não cometer os mesmos erros que aqueles líderes cometeram, tá? O primeiro ponto é sobre autoritarismo e a falta de humildade. Então, se existe um líder que ele é autoritarismo, ele não tem humildade, com certeza ele faz parte de um líder tóxico. E a gente pode pegar um exemplo aqui, ó, em Marcos. Pode abrir sua Bíblia também, se você quiser estar conosco. Mas aqui, ó, em Marcos, tá? Em Marcos, no seu capítulo 10, Marcos 10. Cadê? Marcos 10, no capítulo 43, diz assim, ó: mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Ou seja, antes que a pessoa pensa em liderar, ela tem que entender o quê? Que o reino de Deus é sobre servir o próximo e não querer ser servido, né? Tem muitas pessoas que querem ser servido e acaba esquecendo de servir o próximo. Isso se encaixa em pessoas que não tem humildade alguma, que é autoritária, né? E a gente pode pegar um exemplo muito bom. O exemplo é o do rei Saul, né? Quando que ele começa bem, né, o reinado dele, mas ele começa o que? O orgulho começa a entrar dentro dele, né? E ele começa a desobedecer, ou seja, ele começa a desobedecer a Deus e ele começa a perseguir também a Davi. A gente consegue ver isso lá em, deixa eu anotar aqui, lá em 1 Samuel, no teu capítulo 15 e no teu até o 18. Então a gente consegue ver o que líderes autoritários e que tem falta de humildade faz parte de uma liderança tóxica. Isso é quanto no âmbito profissional, quanto no âmbito espiritual, eclesiástico, né, que nós falamos, mas faz parte também de um líder tóxico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vou tirar meu óculos aqui para ficar melhor para mim. No segundo ponto é ego e a busca por reconhecimento. Mateus, lá no livro de Mateus, no Mateus 23, né? E no teu versículo 5 diz assim, Mateus 23, 5, aqui diz assim: tudo o que eles fazem é para ser visto pelos outros. Veja como são os trechos das escrituras, que eles copiam e amarram na testa e no braço, e olham os pingentes grandes nas suas capas. Ou seja, a própria Bíblia está dizendo, olha, existem pessoas que fazem para ser visto pelos homens. Quem é visto e quem quer ser visto pelos homens acaba sendo ignorado por Deus. Isso por quê? Porque a glória de Deus não deve ser trocada
por qualquer outra pessoa, né? Qualquer vaidade pessoal nossa, né? Qualquer momento que o nosso ministério, né, assuma o lugar de Deus ou ache que é um palco, então a gente percebe que busca reconhecimento. Então, se o teu líder acha e tem um ego, né, muito grande e busca reconhecimento, sim, ele faz parte do time de líder tóxico. Sem falar também, um exemplo muito interessante que a gente tem, deixa eu só anotar aqui, é em relação aos fariseus, né, que ele pareciam ter piedade, né, parecia ter piedade, mas ele buscava um aplauso, extrato religioso, né, conforme lá em Mateus 23 está descrito, né, então os fariseus, ele procurava status, procurava que as pessoas vissem ele, mas não buscava a clareza do evangelho, que é ser humilde. Esse é o segundo ponto. Então, busca de ego, de reconhecimento pessoal, tudo isso acarreta em ser um líder tóxico. Segundo ponto, resistência à correção. Resistência à correção, por quê? É melhor o justo ser ferido, né, do que o ímpio ser lisonjeado. Por quê? Isso está descrito lá em Provérbios, né? Provérbios 27:6. Por quê? Tem pessoas que não aceitam correção. Tem líderes, na verdade, que não aceitam correção. Isso eu estou falando de pessoas que estão acima dele e pessoas que aconselham eles. Da maioria das vezes, a pessoa, o líder, não era ninguém, né? Deus levanta, tudo mais, o rapaz ou a moça, Deus levanta ministerialmente e ele começa a fazer algo de errado, que o líder, que o superior dele entende que é errado. Então ele acaba tendo aquele apegação, né, que nós falamos por achar que sempre está certo, mas na verdade está errado. A gente tem um exemplo do rei Roboão, né, que rejeitou os conselhos dos anciões e começou a escutar os jovens, né, os jovens arrogantes, aqueles jovens que queriam, que falavam o que ele queria ouvir. E tem muito líder que é assim, tá? Hoje em dia tem muito mesmo líder que é assim, que não quer a correção, mas prefere ouvir aquilo que o ego aprecia, aquilo que o ego permite ele ouvir. Tem muito líder que é muito arrogante nesse sentido. O nosso quarto ponto é injustiça e favoritismo. Isso daqui é muito bom, tá, gente, apressar sobre isso, porque talvez seja um dos pontos mais principais sobre líderes tóxicos, né? Quando a gente vai lá em Atos, deixa eu abrir aqui lá em Atos, Atos no capítulo 10, Atos 10, 34, cadê? Aqui, Atos 10, 34. Aqui, ó. Não sei se vai ficar marcado, mas deixa eu marcar aqui. Atos 10, 34. Esse ponto é muito bom. Olha aqui, eu não sei se vai dar, não sei se vai focar, tá, mas tá aqui. Atos 10, 34 diz assim: então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei de fato, Deus trata todos de modo iguais. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama todos de igual. Então ele não faz acepção de
homem, de mulher, de menino, de menina, de preto, de branco. Ele não faz essa acepção. Ele ama todos por igual, todos que são filhos dele, né? Todos, ou ele trata todos iguais, né? E qual que é o problema hoje da nossa geração? É o quê? Tem líder que ele trata alguns com privilégios. A gente já viu muito exemplo de líderes que tratam pessoas com privilégios e acaba tratando outros com desprezos e acaba rompendo, a gente fala sobre o princípio, acaba rompendo o princípio da justiça de Deus, da justiça divina, né? Da justiça espiritual, onde a gente não consegue corrigir um, mas prefere corrigir outro. Isso acontece muito também nos tempos atuais, ou seja, a injustiça e o favoritismo. Se existe líder na tua igreja ou no teu trabalho, não sei, tudo mais, que tem seus favoritos e acaba tratando com indiferença um e outro com normal, tudo mais, pode saber que ele faz parte de uma liderança tóxica. Então esse líder, ele é uma liderança ruim. E a gente tem um exemplo muito claro aqui, eu deixei anotado aqui, ó, é sobre o filho de Eli. Então os filhos de Eli, ele usava um sacerdote para se aproveitar do povo. Então, olha que loucura, né? A gente pode ler lá em 1 Samuel 2, que os filhos de Eli, eles usavam o sacerdote para se aproveitar do povo. Então, tudo isso só para favorecer uma parte e outra não. O quinto ponto e o último é a falta de comunhão com Deus. Como que você sabe que um líder ele é muito tóxico ou ele é um líder ruim? A gente fala tóxico porque parece algo nosso, mas na verdade é um líder ruim mesmo, tá? Um líder ruim. Quando o líder é ruim, né? Ou seja, a falta de comunhão com Deus. A gente pode ir lá em João capítulo 15. João capítulo 15. Cadê João capítulo 15? No versículo 5 diz assim, ó. Eu sou a videira e vocês são ramos. Quem está unido comigo, eu com ele. Esse dá muito fruto, porque sem mim você não pode fazer nada. Ou seja, sem Deus a gente não consegue fazer nada. Então, o líder que não tem comunhão com Deus, com certeza, ele além de não ter comunhão com seus liderados, ele também não serve para liderar. E ele vai estar classificado como um líder tóxico, um líder ruim. E é muito bom a gente frisar sobre isso, porque a gente tem um exemplo de quem? A gente tem um exemplo de Sansão, cheio de dom, mas vazio de comunhão. Ou seja, Sansão era alguém forte, né? Mas não tinha comunhão com Deus. E olha o final de Sansão. Olha o final de Sansão. Por quê? Porque ele acaba perdendo o altar. Sansão perdeu o altar, Sansão perdeu o discernimento, Sansão perdeu as qualidades espirituais que Deus tinha lhe permitido ter, por não querer ouvir a voz de Deus, por não ter comunhão com Deus. Então, esses são 5 pontos. Existem mais pontos sobre líderes tóxicos, mas eu queria deixar um vídeo mais curto. Mas esses são 5 pontos de líder tóxico. Então, o primeiro ponto seria autoritarismo, falta de humildade, né? O segundo ponto seria ego, busca por reconhecimento, o líder que quer ser reconhecido. Terceiro ponto, resistência à correção, o líder que sempre quer estar certo, mas ele nunca está errado. Quarto ponto, injustiça e favoritismo, o líder que quer fazer algo para
deixar outros sendo favorito e o outro de lado, trata com indiferença os seus liderados. E olha que isso tem muito nos dias atuais, tá? E o terceiro é a falta de comunhão com Deus, né? A gente deu o exemplo aqui de Sansão. Esses são os 5 pontos de um líder tóxico. Se o teu líder ele tem essas 5 pontos aí que eu disse, ou 3, ou 2, ou 1, pode ter certeza que ele é um líder ruim, um líder tóxico. Amém? Eu espero que os irmãos tenham compreendido, eu espero que os senhores e as senhoras tenham compreendido, e até o próximo vídeo. Foi.